Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galão da Massa, bica bicudo, o maior, ele bica. Vamos falar um pouquinho do Galo, tem dois assuntos importantes. Primeiro, o volante do Atlético sofreu uma fratura por estresse e a gente vai falar um pouquinho disso, o que aconteceu, o que pode ser isso. E além disso, é importante dizer uma outra situação, que é uma joia da base assinou pré-contrato com o Atlético, um moleque que pode ser fundamental para o futuro do clube, tá bom? Mas antes, cara, se inscreve no canal, deixa o like aqui também nesse vídeo, ativa o sininho, hypa esse vídeo. Quando você dá like, o YouTube te recomenda mais esse vídeo e me ajuda demais. E rumo a 20 mil inscritos, galera. Conto muito com o apoio de vocês. Tem todas as minhas redes sociais também aqui na descrição. E eu espero que vocês possam me seguir para ajudar demais o meu trabalho a crescer, tá bom? Vamos falar então. Primeiro, o volante do Atlético. Quem é esse volante do Atlético, gente? Patrick. O Patrick sofreu uma fratura por estresse. Como assim, Matheus? É isso mesmo. O GE deu que ele iniciou o tratamento, já será baixa do time pelos próximos jogos. Eu imagino que nas próximas 2 semanas ele já esteja fora. E o Atlético, ele fraturou a lombar, tá? As costas aqui. Foi uma fratura por estresse, que geralmente isso acontece quando ou tem um excesso de carga, ou desgasta fisicamente, ou ele pode ter sido alguma coisa de mau jeito também. E ele não vai precisar passar pelo tratamento cirúrgico, porque o Atlético adotou o tratamento conservador e será reavaliado periodicamente, tá bom? O Atlético tem o Cadu e o Caio Maia que são desfalques, o Coelho já está em transição e o Arana que já está liberado depois da lesão dele. Então o Patrick é um baita desfalque, porque, gente, o Patrick vinha ganhando minutagem, vinha ganhando confiança e estava muito bem. Era um moleque que o Atlético trouxe nessa troca do Paulinho, né? Veio ele e o Gabriel Menino, um moleque promissor, que tem futuro e que a gente percebeu que trabalhar direitinho ele tem muita qualidade. Um moleque novo, marca bem alto, tem boa recomposição, chega bem ao ataque. Acho que é um cara que a gente tem que ficar de olho e a gente pode, que a gente vai falar cada vez mais desse jogador, porque ele é um cara diferente. Acho que diferente, assim, foi uma grata surpresa, essa que é a realidade. A gente não esperava tanto assim do Patrick, mas ele fez bons jogos, nos últimos jogos do Atlético ele foi muito bem, foi peça crucial para melhorar e ajudar nessa construção do meio de campo, né? O Atlético não deve contratar ainda, tem que pagar as pendências financeiras antes de trazer jogador, isso é um fato. E vamos ver se o Atlético vai conseguir honrar com esse compromisso e pagar logo as prestações dos jogadores, tá bom? Vamos lá. E qual que é a boa, Matheus? Gabriel Veneno assina pré-contrato com o clube, entenda. Quem é Gabriel Veneno? É a nova joia promissora das categorias de base do Atlético. Todo mundo fala nesse moleque, um ponta direito, canhoto, dribla pra dentro, ótimo jogador, com muitas passagens pela seleção brasileira e tem 15 anos. Então vamos falar aqui um pouquinho dele. Uma das apostas da base do Galo, o atacante está convocado pela seleção brasileira sub-17, ele tem 15 anos. E tem despertado o interesse do futebol europeu, tá? Informação do GE. O Atlético assinou um pré-contrato profissional com o Galo, né, o atleta. Com validade de 3 anos. Foi uma alternativa encontrada pelas partes envolvidas para ter mais seguranças na negociação. A legislação permite que um atleta assine um vínculo profissional somente após 16 anos. O Gabriel Veneno, porém, completa essa idade no próximo dia 16. Porém, ele estará servindo a seleção sub-17 justamente entre os dias 16 e 27 de julho. A ausência impossibilita a assinatura do compromisso que vem sendo discutido entre a direção do Atlético e representantes do Gabriel Veneno há meses. A saída encontrada foi firmar um pré-contrato. Assim, o vínculo definitivo de 3 anos valerá a partir do dia 16. Quem é ele, né? Do interior da Bahia, nasceu em Ilhéus. É apelido de Veneno porque ele tomou uma picada de cobra na infância, por isso que ele chama Veneno. Jogou para a escolinha da cidade, depois integrou um projeto do Canarinhos em Santa Rita de Cássia, foi buscado pelo Santos, mas foi dispensado. Em 2023 chamou a atenção do Galo na Copa 2 de julho, tradicional competição de base, e o Atlético foi lá e captou ele. O interesse europeu, né? Já tinha times como Borussia Dortmund de olho e o Chelsea também. Ele chegou a sinalizar uma oferta de 5 milhões de euros, o Borussia Dortmund, tá? Mas o Atlético é agenciado pelo empresário, além disso, parceria, tá? A ideia do Veneno, para quem não sabe, o Atlético é uma das grandes joias. Veneno, Mosquito também, que é outro grande jogador que o Atlético assinou para contrato. O Sub-17 do Atlético é muito promissor. No Sub-20, o Atlético tem apenas um jogador que me interessa muito, que é o Zé Felipe. De resto, para mim, os jogadores são abaixo, tá? Não vejo tanta qualidade assim. Jogadores Lobac, pode ajudar aqui e ali, mas não tem tantas qualidades. Tá passando um aperto o Atlético Sub-20
não cair. Mas o Gabriel Veneno é o futuro do Atlético. O Gabriel Veneno é um jogador que o Atlético tem que ficar de olho. Parece que assinou para contratar a multa de 60 milhões de euros. Uma multa altíssima. Ótimo o Atlético se proteger do mercado externo, se proteger desse assédio que esses moleques vêm sofrendo. Vai fazer uma competição agora com a seleção brasileira, ou seja, pode ainda mais se valorizar. E o Atlético tá pensando no Gabriel Veneno num projeto a longo prazo. Tá pensando no moleque, tá pensando no amadurecimento dele, tá pensando nessa transição com ele e tá pensando onde ele pode chegar, porque é um moleque com muito futuro, é um moleque com muita qualidade que o Galo tem que ficar de olho e saber trabalhar. E o torcedor, o meu papel, o seu papel é ter calma. É ter calma porque ele tem futuro e a gente não pode deixar de, como é que a gente pode dizer, acreditar nele, mas ele tem futuro e a gente não pode deixar ele de lado. Porque ele é o futuro do Galo em relação à venda, ele pode ter uma entrega do Galo. E quando você pensa no projeto nele, no tanto que ele pode render, no tanto que o Atlético espera dele, um cara fundamental para esse futuro do Galo. Para quem não viu, procure lances dele. Porra, moleque rabisqueiro, joga com a perna esquerda, bate muito bem na bola, tem um contra um com muita força, com muita qualidade. E ele vem fazendo boas apresentações e o Galão cada vez mais esperto com isso. E você, torcedor, e eu temos que ficar em relação a pressão em cima dele, expectativa, não cobrar, não vaiar, tem que dar apoio e muito cuidado com esse time sub-17 do Atlético, que tem muito jogador bom que pode sair dali, que tem muito jogador que pode dar futuro, tanto pro Galo quanto pra venda. Então a gente tem que tomar cuidado e isso é muito importante. Uma outra informação é que o Atlético vai dispensar muitos moleques da base, né? A gente está fazendo uma reformulação na base, vai trazer muitos moleques, mas vai dispensar muitos moleques também, para que o Atlético tenha uma base mais sólida, com uma ideia de jogo mais clara, ideia de formação, pensada melhor e ser uma base mais estratégica, né? Para o Atlético usufruir de vendas no futuro, para o Atlético ter uma boa cabeça em relação a isso, em relação ao planejamento, o que você planeja para esses jogadores, qual que é a ideia deles, é ganhar na base? Não, é exportar para fora, importar pro profissional, né? Subir esses jogadores, fazer essa transição e saber lidar com essa transição. Não pode ser uma transição mal feita que você acaba perdendo muitos jogadores. Você acaba perdendo jogadores que podem render lá na frente, isso é importante. Já aconteceu isso com o Tabata, que era um ótimo moleque. Aconteceu isso com o Fred, que foi pro Internacional. Já aconteceu com vários outros moleques que o Atlético poderia ter perdido. Fora os que vêm de mal, como o Alisson, que vendeu muito mal. Que inclusive fez 2 gols hoje lá fora no Shakhtar. O Savinho, que vendeu muito mal. Que eram bons moleques prodígios. E que o Atlético não soube fazer um projeto em volta dele, dar estrutura para isso, pensar com mais cuidado, e parece que o Galo está cada vez mais olhando para esse lado, cada vez mais prestando atenção nisso, e isso é fundamental, gente, para o futuro do clube, para o clube ser autossustentável, produzir jogador é muito melhor. Os jogadores que rodam o elenco, você não precisa ficar buscando fora, você pode subir na base, e isso ajuda demais na montagem do clube, beleza? É isso, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, já viram o Veneno jogar, o tanto que ele é bom de bola, vamos acreditar nesse moleque e ter muita calma. É isso, valeu!